filho ele fica doente constantemente, ele tem muitas viroses e quando ele se machuca demora a cicatrizar? Você sabia que isso pode estar ligado ao estresse constante que ele passa no dia a dia? Crises de birra faz com que o cortisol esteja em grande abundância na corrente sanguínea da criança. E esse hormônio, ele deixa outras funções imprescindíveis para a sobrevivência humana em segundo plano. Ou seja, o que o corpo do seu filho deveria estar fazendo está em segundo plano, porque ele está tendo que lidar constantemente com crise comportamental, com birra, com choro e com situações que o cérebro dele não sabe lidar. Mas se você quer ajudar o seu filho a controlar essas birras, fica comigo, porque hoje eu vou te dar dicas que vão ajudar você no dia a dia para reduzir crises comportamentais e acabar de uma vez por todas com essa baixa imunidade gerada pelo aumento de cortisol na corrente sanguínea. Então já nos segue aqui e já ativa a notificação para você receber todos os vídeos que a gente postar aqui e não ficar de fora de nenhum conhecimento, não perder nenhum conhecimento que será direcionado para ajudar no desenvolvimento do seu filho. Vamos lá, pessoal. Níveis de cortisol elevado no sangue da criança faz com que a criança fique mais doente frequentemente, faz com que ela demore ter cicatrização, faz com que essa criança apresente uma resposta com menos eficiência às infecções. Tudo isso está relacionado ao estresse crônico do dia a dia. Esses níveis de estresse estão fazendo com que a criança não consiga desenvolver um bom sistema imunológico, não consiga ter mais atenção e memória e não consiga se organizar no dia a dia. Isso acaba quebrando até mesmo o vínculo entre família e criança, entre pai, mãe e criança. O seu filho ele fica constantemente doente, vira e mexe ele tem uma virose, quando ele se machuca demora a cicatrização? Você sabia que isso pode estar relacionado ao alto nível de cortisol na corrente sanguínea dele? A irritabilidade, o estresse, a birra, tudo isso faz com que o nível de cortisol fique elevado constantemente. Quando o nível de cortisol está elevado na corrente sanguínea do seu filho, há uma queda nas funções primordiais para a sobrevivência. Ou seja, tudo aquilo que o corpo deveria estar fazendo vai para segundo plano, porque ele entra em modo luta e fuga. Com isso, você tem uma baixa na atenção, você tem baixa na memória, baixa na imunidade e aumento em estresse e irritabilidade. Mas se você quer reduzir isso e ajudar o seu filho, fica comigo, porque hoje eu vou te dar 7 dicas que vão ajudar o seu filho a ter mais imunidade e aumentar o aprendizado e o desenvolvimento dele no dia a dia. Toca aqui embaixo e já nos segue, porque eu posto dica diária para ajudar você no desenvolvimento do seu filho, com técnicas e estratégias para o dia a dia. E a primeira dica é sono de qualidade. Como está o sono do seu filho? Você sabia que a privação de sono ela faz com que a criança tenha mais cortisol no dia a dia. A criança, quando não tem uma boa noite de sono, no outro dia ela está mais irritada, ela está mais estressada. Isso porque o sono ajuda a reduzir o cortisol da corrente sanguínea e trazer mais organização, mais tranquilidade para o seu filho. Então, manter uma boa rotina de sono, horário fixo para dormir, fazer uma boa higiene do sono, tudo isso ajuda o seu filho a ter uma noite melhor, conseguir descansar e no outro dia estar mais preparado para as atividades do dia a dia. Em segunda dica é a rotina previsível. Quando você tem uma rotina bem organizada, que dá previsibilidade para essa criança, você ajuda ela a se organizar.
E aí ela sai daquele modo automático operante, onde tudo é birra, tudo é confusão. Ela passa a saber o que vem antes, durante e depois. Ela já acorda sabendo o que ela tem que fazer. Durante o dia, ela já sabe qual vai ser as atividades realizadas e como ela precisa de se preparar, tanto mentalmente quanto fisicamente para as atividades do dia a dia. Isso é uma ótima opção para você ajudar o seu filho a ter mais autonomia, porque você sai daquele círculo de ficar mandando ele fazer as coisas o tempo todo, faz sozinho, tendo mais autonomia e organização no dia a dia. A terceira dica é a conexão com o seu filho. A conexão entre pais e filho ajuda muito no desenvolvimento. Isso traz segurança, isso traz organização mental, isso traz um vínculo que ajuda a criança a se sentir segura e disposta a aprender. Quando você conecta com seu filho e sai daquela zona de briga, de estar o tempo todo apontando, corrigindo e gritando, e traz ele para uma zona mais emocional, de vínculo, de conectividade, você dá suporte a ele para aprender e evoluir no dia a dia. E a quarta dica é atividade física e brincadeira. Hoje você tem muito acesso à tela. E a tela, a criança não faz movimento de correr, de pular, de brincar. Não é atividade livre, ela apenas faz um movimento com o dedo. Cuidado com o seu filho quando fica exposto muito tempo à tela e não faz atividade física. Ele precisa de pôr o corpo para movimentar. Ele precisa de gastar essa energia. As crianças, elas têm muita energia. Você já viu que uma criança, quando chega em um aniversário ou em um lugar, ela só quer brincar? Ela brinca a festa inteira e no final ela ainda vai embora chorando porque ela queria continuar brincando. Isso é toda a energia, o nível de desenvolvimento, de engajamento, de participação dessa criança, ela está muito alto. E quando ela não pratica isso, quando ela não gasta isso, isso tende a estar acumulado e fazer com que a criança tome comportamentos disruptivos, comportamentos problema no dia a dia, por estresse, por excesso de energia. Em quinto lugar, uma alimentação equilibrada. Muitas pessoas falam que dá apenas uma bala ou apenas um pirulito para a criança. Porém, se você parar para comparar, a criança, a estatura, o peso da criança, o tamanho dela, é muito baixo para a quantidade de açúcar que tem um pirulito, para a quantidade de açúcar que tem uma bala. Às vezes, o que para você adulto aí de 80, 90 quilos é só uma balinha, para uma criança é uma explosão de açúcar. E esse açúcar vai estar interferindo no comportamento dessa criança, vai estar dificultando essa criança a prestar atenção, vai estar dificultando essa criança a manter o foco e a organização durante as atividades do dia a dia. A sexta dica é evitar o excesso de estímulo. No mundo temos muitos estímulos e o nosso sistema sensorial está recebendo estímulos de todos os lados. Parte visual, parte olfativa, gustativa, auditiva, o tato, a interocepção, tudo isso está trazendo estímulos para o cérebro da criança. E quando você expõe essa criança a ambientes muito desorganizados, muito barulhento, ou ambiente que essa criança não dá conta, ela tende a aumentar o nível de estresse, ela tende a ter mais birras e comportamentos que vão fazer com que essa criança perca o controle. Por isso, cuidado, qual o ambiente que você tem exposto à sua criança e cuidado com a forma que você tem ajudado ela, conversado com ela na interpretação daquele estímulo. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre a organização do ambiente e como ajudar a sua criança a sentir melhor e ter menos prejuízos da interferência do ambiente na rotina dela do dia a dia. Então, qualquer coisa, você dá uma conferida que eu vou deixar esse vídeo destacado aqui em cima. E em sétimo lugar, ensine estratégias de regulação. Muitas birras e comportamentos problemas são enfrentados por meio de gritos, palmadas ou até mesmo castigos, porque os pais aprenderam dessa forma. Na época deles, quando eles eram crianças, eles foram tratados dessa forma e por isso tratam os filhos dessa maneira. Porém, nós precisamos de quebrar esse ciclo e trazer para essa criança uma interpretação daquilo que ela está sentindo. Ajudar essa criança a se autorregular. Explicar para ela que o que ela está sentindo é comum, é natural. Que aquilo que ela está sentindo é raiva, é medo, é angústia, é frustração. E como você pode ajudar?
dando dicas de quando você também passou por isso. Fale para ela que às vezes no trabalho que você passou por isso, às vezes que você teve que enfrentar raiva, medo e tudo isso vai ajudar no desenvolvimento do seu filho. Então, se você gostou dessa dica, se você ficou aqui comigo até no final, eu sou Matheus Pereira, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional e trabalho no desenvolvimento de crianças, ajudando os pais a diminuírem crise comportamental e a organizar a rotina de forma mais produtiva, dando autonomia e evoluindo essa criança. Então já nos segue aqui, compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas também. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.